Aula de História, tema Idade dos Metais, turma EJA, sexto ao nono ano, professora Misaele Sabino. Gostaria de iniciar aí o nosso início da semana, a nossa aula, com uma reflexão para vocês. Para cada receio, fé renovada. Para cada tropeço, a certeza de um recomeço. Para cada dúvida, sabedoria para escolher o melhor caminho. Para cada dificuldade, sopro de esperança. Boa semana. Então, gente, essa mensagem fala, que para tudo existe o quê? Uma solução, existe algo que possa ser feito, né? Ou seja, para cada receio, para cada medo, existe a fé, né? Para cada tropeço, tem a certeza que haverá uma nova chance, né? Então, para cada dúvida, tem o aprendizado que a gente tira, né? A sabedoria que a gente adquire ali naquela escolha errada que a gente fez. E para cada dificuldade existe esperança. Então, essa é a mensagem que eu deixei para vocês de reflexão. E vamos lá para mais uma videoaula. Na aula passada, nós vimos sobre o período neolítico e hoje nós vamos falar sobre a idade dos metais, tá bom? Que é o último período aí da pré-história, né? Gente, a idade dos metais, ela é a herdeira de todas as transformações, né, que aconteceram. Ela abriu o caminho aí para o surgimento das primeiras civilizações da antiguidade. Então, você pode entender o período da idade dos metais como um período de transição, tá bom? Idade dos metais. No final do Neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais, obtidos com técnicas de fundição que o homem foi desenvolvendo. Então, gente, vocês podem observar aí nessa gravura, que no final já do período Neolítico, a pedra, que ela era utilizada, ela começou a ser substituída, pelos metais. Então, de acordo com o que o homem foi se desenvolvendo, ele foi obtendo aí novas técnicas, foi aprendendo, técnicas de fundição e foi se desenvolvendo. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, devido à sua maleabilidade. A princípio era martelado sem aquecimento, depois passou a ser derretido no fogo e colocado em formas de barro ou pedra para ganhar forma. Depois foi o estanho. Da mistura dos dois chegou-se ao bronze, que é o metal mais resistente e, por isso, muito utilizado na fabricação de armas e utensílios para combate, como lanças, espadas e escudos e capacetes. Bom, gente, eu li esse relato, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os tipos de metais, né? Aí foi citado o cobre, o estanho e o bronze, tá bom? Mas eles também utilizaram outros metais também. O surgimento das primeiras cidades. Gente, esse período, como eu já falei, né, a Idade dos Metais, ele é um período de transição. E por que ele tem esse nome, Idade dos Metais? Devido ao uso dos metais, né, a fabricação das armas, né, e também os demais instrumentos que foram usados aí no cotidiano naquela época. Então, foi nesse período também que ocorreu o surgimento aí das cidades, né? A sociedade ali no final da pré-história já se organizava de maneira bem complexa. Quando os agricultores, né, os pastores, e quando houve também aí o surgimento do artesão, né, que ele trabalhava aí com os metais. Os armamentos, gente, que tinham metais na sua fabricação, né, foram as primeiras ali armas de guerras. Principais características da idade dos metais. O último período da pré-história, característica principal, uso de metais, aglomerações se tornam cidades. Então, gente, essas são as principais características aí da idade dos metais, né? Então, ele é o último período da pré-história, né? Foi nesse período que começou a usar-se os metais, e antes os aglomerados aí, né, que eram apenas aglomerados, passou aí a ser cidades. Instrumentos de metais. Gente, os instrumentos de pedra, né, que eram tão úteis para os hominídeos, né, dos primeiros períodos aí da pré-história, eles foram sendo substituídos aí pelos feitos de metais, né? O fogo ganhava aí uma nova utilidade, né, que era fundir e também modelar aí o metal. O primeiro a ser trabalhado
foi o cobre, né? E com o passar do tempo, outros tipos de materiais foram utilizados aí, como o ferro e o bronze. Os instrumentos, gente, de metal, eles foram empregados, né, como armas de guerra e também no trabalho cotidiano, né, como a caça, a pesca e também na prática aí agrícola. O trabalho se tornou aí mais eficiente, né? Então, assim, tudo isso, esses tipos de armas começou a facilitar, né, e modernizar aí a vida dos hominídeos, né? A organização social tornou-se complexa. Gente, desde o Paleolítico aí, né, o primeiro período da pré-história, que havia aí a divisão, né, do trabalho entre os grupos humanos, que os homens caçavam, era responsável aí pela caça, pela alimentação, né, e pela segurança, e as mulheres pela criação dos filhos e pela a coleta aí, né. Na Idade dos Metais, né, a organização social ela tornou-se mais complexa. O uso do metal, ele exigia um trabalho qualificado, né? Surgia aí, nesse momento, a figura do artesão, que ele era responsável por extrair o metal da natureza e modelá-lo em armas, no arado e entre outros. Então, assim, tornou-se mais complexa por quê? Porque o uso do metal exigia um trabalho qualificado, né? A pessoa que iria modelar, mexer com metal, ele tinha que ter conhecimento, né? Tudo isso foi transformando aí uma complexidade naquele período. Intensificaram as guerras entre os grupos humanos. As armas, gente, de metal, elas acabaram aí intensificando aí as guerras, né? A dominação de um povo entre outro também foi aí resultado do uso aí das armas de metais, né? A conquista de territórios, a conquista de cidades, tornou-se constantes aí na antiguidade, nessas primeiras civilizações. Aí tem uma figura rupestre aí mostrando como eram as guerras naquela época. Períodos da Idade dos Metais: cobre, bronze e ferro. Agora a gente vai ver aí como era cada um desses períodos aí que houve dentro aí da Idade dos Metais. Gente, o primeiro metal aí a ser utilizado foi o cobre, né? Também foi conhecido aí como período, né, chamado a Idade do Cobre. Ele foi um dos primeiros metais a ser utilizados, né? E ele era utilizado para fazer estatuetas e também para fazer enfeites. Por que, gente? Ele era utilizado para fazer estatuetas e enfeites? Porque ele era um metal mole, né? Ele era pouco usado aí na fabricação de armas e ferramentas, porque ele era muito maleável, né? Então era mais para enfeites e estatuetas. Idade do Bronze. Bom, gente, na Idade do Bronze, né, por ser mais resistente, né, que o cobre, o bronze, ele passou a ser usado cerca de 5.000 anos atrás, né, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, para produzir o quê? Armas e ferramentas e entre outros objetos. Então, ele era um pouquinho mais resistente aí que o cobre. Idade do Ferro. Com o ferro foi possível produzir armas mais duradouras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar novos tipos de utensílios e ferramentas, como o alicate. Então, gente, com o ferro, na Idade do Ferro já teve um avanço muito grande, né? Porque foi possível produzir armas que fossem mais resistentes, mais duradouras, né? E também aperfeiçoar outros tipos de utensílios aí, que eles utilizavam no cotidiano. Até, gente, a invenção da metalurgia, as comunidades fabricavam aí os objetos com pedras, ossos e madeiras. Então, vocês imaginam aí, né, como era complicado a vida deles, né, e como mudou aí com a metalurgia, né, trouxe um avanço muito grande. Eles passaram aí da utilização de pedras, ossos e madeiras para utilizar aí os metais, né, que facilitavam, traziam mais agilidade aí para o cotidiano deles. A arte na Idade dos Metais. O uso do metal trouxe muitas vantagens. Com ele podiam fabricar utensílios afiados, mais resistentes e mais adaptados à habilidade das mãos humanas. Então, nesse período, na Idade dos Metais, né, houve um avanço muito grande, né? E através desse avanço, eles puderam fabricar objetos mais resistentes, né? E adaptar aí de acordo com a habilidade que eles já possuíam, né?
A metalurgia promoveu, né, a última transformação aí da pré-história. O uso dos metais favoreceu a confecção de ferramentas e armas mais resistentes e de maior durabilidade, como eu já falei para vocês, né? Ela trouxe aí um grande avanço, né? Em comparação aos outros períodos, foi o período que teve mais avanços, porque além das descobertas, né, que eles fizeram, eles passaram aí, né, a utilizar, ter armas mais duráveis, né, e os soldados que iam para as guerras, eles utilizavam as armaduras e também as espadas que eram feitas de metais, né, e a fundição foi o principal meio de transformação do metal. Então, aí eu coloquei uma imagem para vocês verem basicamente como era feita aí as fundições, né, e a fabricação aí na metalurgia ali naquele período da Idade dos Metais, né? Ainda com bastante avanço, apesar deles serem ainda primitivos, né? Mas foi a idade de muito avanço. Então, um resumo, gente, sobre a Idade dos Metais, né? Como eu já falei várias vezes, foi o último período. Tem esse nome por conta do uso de metais na fabricação de utensílios, ferramentas e armas, né? Os metais usados foram o cobre, o bronze e o ferro. E aí, com as armas mais potentes, né, em razão do uso do metal na fabricação, as guerras elas se tornaram, entre as tribos, né, elas se tornaram mais constantes. E os aglomerados agrícolas se transformaram em cidades. Então, assim, antes eram aldeias, depois se tornaram tribos, depois aglomerados, e aí nasceram as cidades. E foi nesse período que nasceu as cidades, né? Então, houve um grande desenvolvimento. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre a idade dos metais, né? Eu procurei resumir o máximo para vocês. Hoje a gente encerra, né, nossa sequência de aula. A gente falou aí sobre o Paleolítico, sobre o Neolítico e a gente também falou sobre a Idade dos Metais, que é o último período aí da pré-história. Hoje a gente encerra aí essa sequência de conteúdos, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham compreendido, tenham aprendido, tenham gostado e para encerrar, eu gosto de deixar aqui um poema para vocês de Mário Quintana, intitulado A Vida, que diz assim: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho, a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, esse poema, gente, é espetacular. Ele fala sobre a brevidade do tempo, né? A única coisa que passa depressa, que não nos espera, é o tempo. Então, que vocês possam aí aproveitar esse início de semana, fazer tudo aquilo que vocês precisam fazer com responsabilidade, com empenho, com amor, valorizar cada segundo, porque esse tempo, como diz o poema, infelizmente não voltará mais. Então, aproveite aí o tempo com a sua família, aproveite o tempo dos seus estudos, aproveite esse momento, estude, faça valer a pena, porque esse tempo não voltará mais. Então, desejo a todos uma excelente semana. Até a próxima aula.